Quando falamos dos maiores atletas do mundo, os nomes de Usain Bolt, Michael Phelps ou até LeBron James são mencionados com frequência. Mas e se eu te dissesse que existia um jogador de basquete tão atlético que ninguém acreditava que ele era humano? Um homem que conseguia tocar o topo da tabela, jogava em média impressionantes 48,5 minutos por jogo em uma temporada, enquanto os jogos duram oficialmente 48 minutos, parecendo que ele podia correr para sempre, e que bloqueava arremessos com tanta força que chegou a deslocar o ombro de um adversário. Sim, isso aconteceu. Ele até desafiou Muhammad Ali para uma luta de boxe. Mas quem será essa lenda? Estamos falando de Wilt Chamberlain, e para entender como ele conquistou 2 títulos de NBA, 4 prêmios de MVP e o recorde de mais pontos em uma única temporada, precisamos voltar a 1955 nos campeonatos estaduais de atletismo da Filadélfia. Com 2,16 m, um adolescente chamado Wilt Chamberlain, apelidado de Dipper por ter que abaixar a cabeça para passar por portas, acabara de vencer o título estadual de salto em altura e de arremesso de peso. Naquele momento, parecia que o Wilt estava destinado a ser a próxima grande estrela do atletismo dos Estados Unidos. Ou seria do basquete? Na temporada final de Wilt no ensino médio, ele continuou a dominar as quadras, estabelecendo um recorde de 74 pontos em um jogo, o maior da história do estado da Filadélfia. No entanto, uma semana depois, Sty Watts superou seu recorde com 78 pontos. Isso irritou o Big Dipper, que respondeu no jogo seguinte com incríveis 90 pontos, atraindo a atenção de todo o país. Mais de 140 faculdades estavam recrutando. E dentro da NBA, Eddie Gottlieb, dono do Philadelphia Warriors, trabalhava incansavelmente para dobrar as regras e garantir a contratação da jovem sensação. Chamberlain finalmente decidiu jogar na Universidade de Kansas, onde também competiria no salto triplo e arremesso de peso. Por ser um atleta tão dominante, a NCAA teve que criar novas regras para limitar seu impacto. Em seu primeiro jogo universitário pelo time principal, ele marcou 52 pontos e pegou 29 rebotes. Apesar de todas as restrições, Wilt levou Kansas à final do torneio universitário, mas perderam em um jogo dramático. No entanto, a frustração que ele sentia com o estilo de jogo lento e defensivo das equipes adversárias o motivou ainda mais a se destacar na NBA, onde a ação era mais rápida e emocionante, graças à implementação do relógio de 24 segundos que revolucionou o basquete. Wilt finalmente entrou na NBA em 1959. E rapidamente se estabeleceu como um dos jogadores mais dominantes que o esporte já viu. Durante sua carreira, ele quebrou inúmeros recordes, incluindo os 100 pontos em um único jogo, algo que jamais foi repetido. Além disso, Wilt redefiniu o que era possível em termos de desempenho individual no basquete. Seu legado vai além das estatísticas e vitórias. Ele foi um dos responsáveis por transformar o basquete em um espetáculo global e abrir as portas para gerações futuras de grandes atletas. A mídia anunciava Wilt sendo anunciado como o próximo grande jogador da liga. Muitos jornalistas acreditavam que ele quebraria todos os recordes já estabelecidos e levaria o Philadelphia a muitos campeonatos. Mas será que ele corresponderia a essas altas expectativas? Em 24 de outubro de 1959, com seu primeiro jogo como profissional, o Big Dipper marcou 43 pontos, o maior número já feito por um novato em sua estreia na história da NBA. Algumas semanas depois, contra o Syracuse Nationals, Chamberlain quebraria outro recorde. Wilt pegou 40 rebotes, superando o recorde de rebotes em um jogo do Philadelphia Warriors, além de marcar 41 pontos em apenas seu terceiro jogo na NBA. No entanto, há uma peça faltante na história de Chamberlain, porque a NBA não registrava oficialmente os tocos até 15 anos depois. Mas, para ajudar a entender quantos arremessos ele bloqueava, os estatísticos frequentemente relatavam que perdiam a conta. Alguns meses depois, Chamberlain estabeleceria um novo recorde de carreira, com 58 pontos, e pegaria impressionantes 42 rebotes contra o Detroit Pistons em uma vitória de 10 pontos. Durante sua temporada de estreia, Wilt estabeleceu ou quebrou 8 novos recordes da NBA, incluindo de mais pontos em uma única temporada, além de minutos jogados. Graças a esses feitos incríveis, ele foi nomeado novato do ano, MVP do All-Star Game e, surpreendentemente, ganhou um prêmio de MVP da NBA em sua temporada de estreia. Ainda assim, manchetes chocantes começaram a surgir. Em um jogo da temporada regular com o St. Louis Hawks, em fevereiro, Chamberlain levou uma cotovelada tão forte de Clyde Lovellette que perdeu 2 dentes. Poucas noites depois, contra o New York Knicks, Willie Naus seguiu o exemplo de Clyde, acertando Wilt no mesmo lugar e forçando-o a deixar o jogo mais cedo. Embora tenha sido recompensado com lances livres contra o Knicks, Wilt estava ficando frustrado com seu tratamento, não apenas dos outros jogadores da NBA, mas também dos árbitros, que ele sentia aplicarem 2 regras
diferentes. Mesmo assim, o Philadelphia, graças ao incrível desempenho de Wilt, passou de pior time da NBA para a segunda posição na Conferência Leste, pronto para enfrentar os Syracuse Nationals de Dolph Schayes na primeira rodada dos playoffs. Assim como Schayes inovou, os Warriors, graças a uma performance de 53 pontos no jogo 1 de Wilt, derrotaram rapidamente os Syracuse e estavam prontos para enfrentar os campeões de NBA na final da Conferência Leste, o Boston Celtics. William Felton Russell, mais conhecido como Bill, um destaque da Universidade de São Francisco, havia sido escolhido como a segunda escolha do draft pelo St. Louis Hawks em 1956, antes de ser imediatamente trocado para o Boston Celtics. Liderado pelo mesmo técnico que ajudou Wilt na adolescência, Boston venceu o título na temporada de estreia de Russell, um feito que Chamberlain tentaria igualar, mas ele teria que passar por Bill Russell primeiro. No jogo 1, Wilt marcou 42 pontos, mas isso não foi suficiente para vencer Boston. Seus problemas continuaram no jogo 2, quando, cansado de ser empurrado e incentivado por seu técnico, Wilt finalmente reagiu, socando o jogador do Celtics, Tommy Heinsohn, tão forte que precisou de um raio-x depois. Isso, no entanto, não adiantou muito para o Warriors. Embora o Wilt estivesse saudável o suficiente para jogar o jogo 3, ele marcou apenas 12 pontos, e no jogo 4 fez 24. Em 22 de março de 1960, sabendo que se perdesse voltaria para casa, Wilt fez incríveis 50 pontos. No entanto, Tommy Heinsohn conseguiu sua vingança, acertando uma bandeja crucial no final do jogo 6, dando a Boston a vantagem de um ponto que precisava para avançar para sua terceira final consecutiva da NBA. Enquanto Boston vencia seu terceiro campeonato em 4 anos, Wilt estava refletindo sobre seu futuro no basquete. Ele estava tendo dificuldades em lidar com o fato de ser constantemente reconhecido e criticado em público. Crianças paravam e ficavam olhando, enquanto fãs adultos muitas vezes faziam comentários racistas ou o tratavam como um animal de zoológico, que existia apenas para o entretenimento deles. Juntando isso ao tratamento que recebia em quadra, Chamberlain havia tomado uma decisão. Após retornar da Rússia, Wilt abriu sua caixa de correio e encontrou uma enxurrada de cartas de fãs, implorando para que ele retornasse à NBA. Wilt leu cada uma delas e, com o tempo afastado da liga, teve a chance de conversar com as pessoas mais próximas a ele sobre sua aposentadoria chocante. Em agosto de 1960, o ex-novato do ano da NBA tomou sua decisão. O técnico Alex Hannum teve a oportunidade de selecionar Nate Thurman, um talentoso ala pivô da Bowling Green University, como a terceira escolha do draft de 1963. No entanto, como Thurman jogava em uma função semelhante à de Wilt, surgia a dúvida: será que os dois jogariam bem juntos? O técnico Hannum trouxe sua perspectiva diferente, pois sua experiência militar fez com que ganhasse o respeito de seus jogadores, ao mesmo tempo que criava laços próximos com eles. Esse trabalho inicial permitiu ao técnico Alex convencer Chamberlain a fazer uma mudança drástica em seu jogo, uma mudança que ele sabia que levaria o Wilt às suas primeiras finais de NBA. Em 16 de abril de 1964, o San Francisco Warriors estava enfrentando o St. Louis Hawks. Ao longo dessa jornada nos playoffs, algo havia mudado dramaticamente em Wilt. Ele não só estava apenas dominando os rebotes e os pontos, mas também se tornava uma verdadeira força defensiva. Embora nunca saibamos sua média real de bloqueios, Chamberlain foi creditado com 12 tocos apenas nesse jogo decisivo. E essa não foi a única adaptação em seu jogo. O técnico Hannum transformou a maior fraqueza de Wilt, ser frequentemente marcado por 2, às vezes 3 adversários, em uma vantagem, com o Big Dipper agora distribuindo impressionantes 5 assistências por jogo. Essas mudanças cruciais, juntamente com suas habituais 39,3 rebotes por jogo, levaram Wilt finalmente a realizar seu sonho de chegar às finais da NBA. Mas essas mudanças em seu estilo de jogo seriam suficientes para derrotar Bill Russell e seus Celtics? No jogo 5, no Boston Garden, Wilt e seu rival de longa data, Bill Russell, haviam batalhado por toda a série. Russell, talvez o único jogador da liga capaz de igualar a força de Wilt, manteve o Big Dipper em uma média de 29 pontos nos primeiros 4 jogos, colocando os Celtics apenas a uma vitória do título. No jogo 5, como de costume, Russell segurou seu rival. Wilt teve um aproveitamento de apenas 42% nos arremessos de quadra e mais uma vez foi o Boston quem conquistou o título. O mundo da NBA, que antes havia saudado Chamberlain como o próximo grande jogador, começou a criticá-lo, pintando-o como chorão, perdedor e vilão que nunca ganharia nada. Logo depois, nas férias, Wilt se viu em uma cama de hospital após colapsar subitamente com dores intensas no peito. Os médicos temiam o pior, acreditando que o MVP da NBA havia sofrido um ataque cardíaco. Felizmente, não era o coração de Wilt,
mas seu pâncreas que havia falhado. Embora estivesse aliviado por não ser fatal, Chamberlain teria que lidar com dores intensas no estômago, o que poderia prejudicar sua carreira atlética. A pergunta que pairava no ar era: Wilt teria jogado seu último jogo na NBA? Em 31 de outubro de 1964, Wilt finalmente retornava às quadras de NBA, após perder 5 jogos da temporada regular para se recuperar de sua pancreatite. Embora eventualmente tenha retornado à sua forma habitual, seu time enfrentava sérios problemas. Wilt era o jogador mais bem pago da NBA, ganhando $60 mil por temporada, mas o Warriors ainda estava perdendo dinheiro. Incapazes de pagar seu astro, que estava com a média de 38,9 pontos por jogo, o time o trocou de volta para sua cidade natal, Filadélfia, agora com os 76ers. Na manhã seguinte, a Filadélfia havia perdido por 2-1 para os Celtics nas finais da Conferência Leste, e a revista Sports Illustrated havia lançado a primeira parte de uma entrevista exclusiva com Wilt, muito antes do combinado. O artigo detalhava os verdadeiros sentimentos de Wilt sobre a NBA, sendo transparente sobre suas lutas com a pancreatite, criticando seu atual técnico e alertando jovens estrelas emergentes se abrindo sobre a dor emocional que estava sofrendo. A NBA, ao ler o artigo de Wilt, multou com a maior penalidade da história da liga. À medida que a série avançava, Boston e Filadélfia trocaram vitórias, até que tudo se resumiu ao jogo 7 no Boston Garden. Wilt jogou com todo o seu coração, marcando 30 pontos em 15 arremessos e pegando 32 rebotes, superando seu rival que fez apenas 16 pontos. No entanto, Russell não precisava carregar seu time sozinho como Wilt. Ele tinha companheiros como Sam Jones, que marcou 37 pontos, e John Havlicek, que somou 27. Boston, com uma vantagem de 1 ponto, estava a apenas 5 segundos de mais uma aparição nas finais da NBA. Acabou, anunciou o locutor. E Chamberlain estava mais uma vez destroçado, frustrado com a incapacidade da Filadélfia de construir uma equipe ao seu redor. O técnico Alex novamente convenceu Wilt a focar menos em ser um pontuador dominante, com o Big Dipper fazendo uma média incrível de 7,8 assistências por jogo. Essa mudança de foco estabeleceria outro recorde, pois os 76ers tiveram 6 jogadores com médias de 12 ou mais pontos, levando o Philadelphia a conquistar o melhor recorde de vitórias e derrotas da NBA, o que os colocou em um confronto de primeira rodada contra os Cincinnati Royals. Ao longo da primeira série de playoffs sob o comando do técnico Alex Hanan, Wilt aplicou a mesma estratégia usada durante a temporada regular, com uma performance de 19 assistências no jogo 3, derrotando o Royals por 3-1. O time que os esperava era o Boston Celtics, liderado por seu novo jogador e técnico, Bill Russell. No jogo 1, o Philadelphia Convention Hall, Chamberlain teria registrado oficialmente o primeiro quadruplo-duplo da NBA, com 24 pontos, 13 assistências, 32 rebotes e 12 tocos, mas o mais importante, com a vitória. No entanto, para vencer os Celtics, eles teriam que fazer algo que a franquia nunca havia feito antes: ganhar um jogo de playoff no Boston Garden. 2 de abril de 1967. Não 1, não 2, não 3, não 4, mas 6 jogadores dos 76ers marcaram 2 dígitos ao longo do jogo 2. Philadelphia havia feito isso e parecia que o Wilt finalmente tinha o que estava faltando desde que entrou na NBA em 1959. No jogo 3, no Convention Hall, Bill Russell e seus Celtics não iam se render facilmente, com Russell marcando 10 pontos, pegando 29 rebotes, distribuindo 9 assistências e bloqueando 4 chutes enquanto simultaneamente treinava seus companheiros de equipe em busca do que eles achavam que seria uma vitória. No entanto, Chamberlain estabeleceria um recorde dos playoffs da NBA que permanece até hoje, pegando 41 rebotes, além de marcar 20 pontos, 9 assistências e bloquear 5 arremessos, levando os 76ers a uma vantagem de 3-0 a apenas um jogo de alcançar o impossível. 9 de abril de 1967, Boston Garden. E.R. Koff avisa seus 76ers que, se eles não eliminarem Boston naquela noite, corriam o risco de dar aos Celtics uma faísca de esperança. Wilt, entendendo a situação mais do que qualquer outro, sabia exatamente o que precisava fazer. Chamberlain marcou 20 pontos contra suas habituais bandejas enterradas enfáticas sobre seu rival. No entanto, foi Russell quem bloqueou vários chutes nos minutos finais do quarto período e acertou os lances livres decisivos, dando a Boston uma vitória por 4 pontos e mantendo vivas suas esperanças de vencer um 9º título da NBA consecutivo. Jogo 5. O técnico Bill Russell aparentemente começou a descobrir os 76ers, deslocando Wayne Embry
para a posição de pivô, enquanto Russell se afastava mais do garrafão, forçando Chamberlain a se distanciar da cesta. Apesar de marcar 22 pontos no primeiro tempo, Boston tinha uma vantagem de 5 pontos ao entrar no intervalo. Wilt sentou-se no vestiário enquanto todos os sentimentos de frustração começaram a invadir sua mente. A frustração de ter desempenhos individuais incríveis, apenas para perder novamente para o seu rival. Ele sabia que não podia carregar o Philadelphia sozinho, ele precisava de sua equipe. Wally Jones, outro astro da Overbrook High School, que havia sido draftado pelo Detroit Pistons vindo de Vila Nova, foi trocado para o seu time natal, os 76ers, antes do início da temporada 65-66, para se tornar um dos armadores titulares. Jones, conhecido por suas habilidades de arremesso e controle de bola, começou a acertar arremesso após arremesso, e conforme a vantagem de Boston diminuía, a torcida de Filadélfia só ficava mais alta, sim, fazendo com que o Philadelphia Warriors chegasse à final e finalmente eliminasse o Boston Celtics do treinador e jogador Bill Russell. Rick Barry, a escolha número 2 de 1965 e novato do ano, havia transformado a franquia do San Francisco Warriors após a saída de Wilt. Rick Barry, a escolha número 2 de 1965 e novato do ano, havia transformado a franquia do San Francisco Warriors após a saída de Wilt. Sua longa envergadura de 2,1 metros e incrível habilidade de arremesso era algo com o qual os defensores de NBA não estavam acostumados, com Barry liderando a liga em pontuação com 38,5 pontos por jogo, levando sua equipe de volta às finais de NBA. 23 de abril de 1967, jogo 5 no Convention Hall. Filadélfia havia acabado de desperdiçar uma vantagem de 13 pontos e o champanhe foi devolvido ao gelo. O Big Dipper teria que retornar a São Francisco se quisesse vencer seu primeiro título da NBA. Quando ele pisou na quadra para o jogo 6, flashbacks de todos os momentos em que esteve a uma posse de bola de vencer vieram à sua mente. E ele começou a se perguntar: será que sempre serei um perdedor? Sou realmente incapaz de me tornar um campeão da NBA? Conforme o jogo avançava, Rick Barry estava dizimando a defesa dos 76ers. Eu tentei marcar Rick Barry, mas ele é de longe o ala mais difícil de marcar na NBA porque está em constante movimento. E Nate Thurmond estava pegando rebote após rebote. Parecia que íamos deixar escapar mais uma vez e ter que voltar para Filadélfia, disse Wilt. Com Wilt na linha, no final do quarto período, perdendo por 1 ponto, os fãs do Warriors, entendendo as dificuldades de Chamberlain na linha de lance livre, esperavam calmamente. Mas era hora de brilhar. Agora os 76ers assumem a liderança por 1 ponto, mas poderiam segurá-la? São Francisco pede um tempo. O técnico Bill Sharman desenha uma jogada decisiva com 15 segundos restantes. Barry tem a bola, Walker marcando. Recebi muita ajuda de Chamberlain e entre nós dois conseguimos pará-lo e forçá-lo a um arremesso ruim. Luke Jackson pegou o rebote e acho que esse foi o ponto de virada do jogo. O Philadelphia 76ers agora era campeão da NBA. Wilt finalmente se tornava um campeão da NBA e seu novo objetivo era vencer títulos consecutivos. Embora muitos pensassem que o Wilt retornaria, já que havia assinado um contrato de 3 anos, isso era falso. Na verdade, Wilt e Ike Richmond renegociaram secretamente seu contrato antes da temporada de título para um acordo de 1 ano no valor de $150 mil, o que fez de Wilt um agente livre. Enquanto Jack tinha um histórico no beisebol, ele compreendia uma coisa sobre basquete. Era necessário ter um pivô dominante para ter sucesso. E Ken Cook sabia exatamente quem queria. Estou muito feliz por ser transferido para uma equipe que acredito que pode se tornar uma das melhores da história do basquete, declarou Chamberlain ao chegar no Lakers. Ele estava sob a liderança do técnico William Van Breda Kolff. Quando perguntado se o técnico conseguia lidar com ele, Wilt respondeu: ninguém me controla. Eu sou uma pessoa, não uma coisa. Lido com pessoas, não com objetos. Acredito que posso trabalhar com qualquer um. Jogando ao lado das estrelas Jerry West e Elgin Baylor, Chamberlain se encontrou novamente na final da NBA, dessa vez contra os sempre temidos Boston Celtics, que enfrentavam dificuldades pela primeira vez. Durante a temporada regular de 68-69, eles mal conseguiram se classificar para os playoffs, terminando na 4ª colocação. Com a idade avançada dos Celtics e a contratação de Wilt, muitos acreditavam que o Los Angeles Lakers era o favorito. Em 5 de maio de 1969, o Lakers estava perdendo por 9 pontos no 4º período, mas ainda havia tempo para uma reação. Chamberlain conseguiu um rebote, mas machucou o joelho na jogada. Ele teve que sair, mas logo estava pronto para voltar. Contudo, Van Breda Kolff decidiu mantê-lo no banco nos momentos mais críticos da temporada, o que gerou uma tensão entre eles. Mas o resultado foi a vitória dos Celtics, que conquistaram mais um título. Em 7 de novembro de 1969, Wilt fez uma de suas melhores partidas como um Laker, mas sua alegria foi interrompida quando seu joelho cedeu, resultando em uma lesão séria. Durante sua recuperação, ele fez amizade com Jean Snick, uma lenda do vôlei que o ajudou a recuperar a força e a confiança. No dia 18 de março de 1970,
os Celtics voltaram a Los Angeles, mas desta vez sem Bill Russell, e o Wilt estava pronto para brilhar. Wilt Chamberlain saiu do banco do Lakers com uma faixa na cabeça. Ele voltou a jogar meses antes do que todo mundo esperava. Apesar da derrota contra o Boston Celtics, a chegada de Chamberlain e a aposentadoria de Bill Russell deixaram uma coisa clara: o Lakers agora é o grande favorito ao título da NBA. Agora é 9 de abril, jogo 7 da primeira rodada dos playoffs contra o Phoenix Suns. A pressão está lá em cima, e a presença de Chamberlain é essencial, já que o Lakers luta para avançar e manter vivo o sonho de conquistar o tão desejado título com Wilt Chamberlain. Chamberlain foi essencial com 30 pontos e 27 rebotes, liderando a equipe em uma virada surpreendente. Ele continuou a dominar e na final ele não teria mais que enfrentar Bill Russell, mas ele conheceu Willis Reed do New York Knicks. Contra o Knicks, um incidente com Willis Reed que se machucou favoreceu o Lakers. Porém, Reed voltou no jogo 7 no Madison Square Garden e liderou o Knicks ao título, sendo o Finals MVP. Em 22 de abril de 72, na final da Conferência Oeste, Chamberlain fez o que parecia impossível, ao bloquear o famoso Skyhook de Kareem Abdul-Jabbar, garantindo a vitória da equipe. O Lakers estava pronto para uma revanche contra o Knicks. Apesar de problemas de lesão, o Wilt teve uma atuação notável na final, ajudando sua equipe a conquistar o título novamente. Porém, a temporada seguinte trouxe novos desafios. Aos 36 anos, Chamberlain teve que carregar o time, mas o Lakers estava envelhecendo. Então, ele finalmente se decidiu se aposentar do basquete profissional em 1974, encerrando sua carreira como 2 vezes campeão da NBA e 4 vezes MVP. Agora vamos para alguns recordes absurdos e simplesmente inquebráveis de Wilt Chamberlain que você vai se surpreender. O recorde mais famoso de Wilt, e talvez de toda a história do basquete, foi marcado quando ele anotou 100 pontos em uma partida contra o Knicks. O jogo ocorreu em Hershey, Pensilvânia, e o Wilt dominou do início ao fim, acertando 36 de 63 arremessos de quadra e 28 de 32 lances livres, o que era notável, considerando suas dificuldades em lances livres. Nenhum outro jogador na história da NBA chegou perto de igualar essa marca. Na mesma temporada em que marcou 100 pontos, Chamberlain também estabeleceu o recorde para a maior média de pontos em uma temporada, com 50,4 pontos por jogo. Durante a temporada 61-62, Chamberlain também jogou uma média de 48,5 minutos por jogo, o que é extraordinário, considerando que uma partida regular tem 48 minutos. Isso só foi possível porque naquela época ele jogava quase todos os minutos, incluindo prorrogações e raramente saindo de quadra. O Wilt também detém o recorde de mais rebotes em um único jogo, com 55, em uma partida contra Bill Russell e o Boston Celtics. Esse confronto entre os dois dos maiores pivôs da história viu Chamberlain usar sua altura e força para dominar os rebotes em ambos os lados da quadra. Embora tenha sido ultrapassado por outros jogadores desde então, o Wilt foi o primeiro jogador na história da NBA a superar a marca de 30 mil pontos na carreira. Ele terminou sua carreira com 31,419 mil pontos, algo notável para aquela época. Chamberlain ainda é o líder de todos os tempos em rebotes, com 23.924 capturados ao longo de sua carreira. Seu instinto para rebotes era impecável, e ele usava sua estatura e envergadura para vencer praticamente qualquer oponente na luta pelos rebotes. Além de ter o maior número de rebotes, o Wilt também detém a maior média de rebotes por jogo na história da NBA, com 22,9 por jogo. Chamberlain também detém o recorde de maior número de jogos com 50 ou mais pontos, com 118 partidas. Ele era uma máquina de pontuação, capaz de explodir para grandes performances a qualquer momento. Comparativamente, o segundo colocado nessa lista é Michael Jordan, que tem apenas 31 jogos com 50 ou mais pontos. Mesmo com sua incrível longevidade, Chamberlain tem a maior média de minutos por jogo na história da NBA, com 45,8 minutos por partida. Ele era famoso por raramente sair de quadra, mesmo em jogos de alta intensidade contra grandes adversários. Embora não haja registros oficiais, há evidências de que Wilt Chamberlain conseguiu um triplo-duplo de quádruplos, isto é, 10 ou mais em 4 estatísticas diferentes durante um jogo. Ele era tão versátil que em várias partidas ele conseguiu números altos em pontos, rebotes, assistências e tocos. Esses recordes são apenas uma amostra do impacto histórico de Wilt Chamberlain no basquete. Sua combinação de tamanho, força e agilidade era algo único, e muitos de seus feitos ainda são reverenciados e discutidos até hoje como inigualáveis na história da NBA.